Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nossa aula vai falar sobre verbos, exatamente. Aula 13. Vamos lá? Página 1 do livro 4. Vamos lá, pessoal? Bem, na aula 13, nós iremos revisar a classificação dos verbos e as flexões em número e pessoa também, tá? Vamos revisar os modos verbais, os tempos verbais, as vozes verbais e também as formas nominais dos verbos, ok, pessoal? Então, vamos lá? Começando aqui, eu trouxe o conceito do que é verbo. Verbo é a palavra que expressa um fato, uma ação, um estado físico ou psicológico, até mesmo um fenômeno da natureza, né? Sendo assim, o verbo, ele pode se flexionar em tempo, modo, número, pessoa e voz. Ok, pessoal? Bem, sendo assim, os verbos podem ser classificados. Vamos lá? Vamos agora revisar a classificação dos verbos. Então, eles podem ser classificados como regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes, ok? Vamos lá? Bem, os verbos regulares, pessoal, são aqueles cujo radical, né, se mantém inalterado em suas flexões de tempo, modo, número e pessoa também, ou em suas desinências também, tá? Em suas desinências, nesse caso, permanecerem iguais às do modelo de conjugação, né, do paradigma, né, nós chamamos esse verbo de verbo regular, né? Então, e além disso, nós podemos identificar o radical de um verbo, né? Se caso subtrairmos as terminações ar, ir, como é o caso desses três exemplos aqui, ó. Eu trouxe três exemplos: cantar, vender e partir. Né? Se nós subtrairmos, né, essa desinência ar, ou ir, né, encontraremos um radical, né? Nós encontraremos um radical. E aí perceberemos que esse radical, né, ele não sofreu alteração. Então, nós temos um verbo regular, tá bom? Sendo assim, ficaremos atentos, né, se o radical não sofre alteração, não apresenta alteração nenhuma, nem a desinência, já sabemos que nós temos ali um caso de verbo regular. Agora, os verbos irregulares são aqueles que apresentam alterações no radical ou nas desinências. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, né? O verbo caber e o verbo estar. Então, o verbo caber, né? A conjugação dele. Vamos lá? Caiba e coube. Perceberam que houve uma alteração no radical? Por isso que ele é chamado de verbo irregular. Já o verbo estar, ele sofre alteração na desinência. Percebam só. Estou. Ou. Olha a desinência ou aí no final. Por isso que ele é chamado também de irregular. Né? O verbo estar, ele não sofre alteração no radical, mas ele sofre alteração na sua desinência. Estou, olha a apresentação dele. Estou, ou. Então, essa desinência ou já me diz que o verbo estar também é um verbo irregular, ok? Bom, agora vamos falar dos verbos anômalos. São verbos que apresentam grandes alterações no radical, né? Então, eu trouxe aqui dois exemplos, o verbo ser e o verbo ir. Então, se nós conjugarmos o verbo ser, eu sou, tu és, ele foi, ó, eu fui. Perceberam? Como muda, né? Uma mudança brusca no radical, né? Tu és, olha o és aqui, és bem diferente do verbo ser. Por isso que ele é chamado de anômalo. A mesma coisa o verbo ir, né? Eu vou, olha aí, eu vou. Viu como, né, como houve uma mudança brusca no radical, né? A mudança, né, do verbo ir, né, para essa forma verbal vou. Então, uma mudança muito brusca. Por isso que o verbo ir também é classificado como verbo anômalo. Tá? Os verbos defectivos são verbos que não possuem determinados tempos, modos e pessoas. Então, eu trouxe aqui esse exemplo, né? Esses três exemplos, melhor dizendo. Os verbos chover, reaver e abolir. Também temos outros, né? O verbo colorir, por exemplo. O verbo demolir, falir, precaver, né? Então, para a expressão, né, das formas que lhes faltam, né,
Convém, tá? Convém recorrer ao uso das locuções verbais, tá bom? Ou então a verbos equivalentes ou sinônimos, né? Como é o caso do verbo colorir. O verbo colorir, ele não apresenta a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, como que eu conjugo na primeira pessoa, né, o verbo colorir? Simples, eu substituo, né, esse verbo colorir pelo verbo desenhar. Então, eu desenho. Pronto, conjuguei na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Ok? Vamos lá agora, verbos abundantes. Verbos abundantes são aqueles verbos que aceitam mais de uma forma equivalente, tá? Vamos ver aqui. Os verbos abundantes, pessoal, eles são verbos que apresentam mais de uma forma de igual valor e função também. Então, em geral, né, os verbos abundantes ocorrem mais no particípio, tá? Eles ocorrem mais no particípio, tá? Então, eu exemplo aqui, ó, benzer, aí no particípio eu tenho duas formas, benzido e bento. Então, eu tenho aqui um verbo abundante. O verbo tingir também é abundante, porque no particípio ele tem duas formas, né? Tingido e tinto. Tem um outro exemplo também, o verbo aceitar, né? Aceitado ou aceito. O verbo acender tem duas formas também no particípio, acendido e aceso, não é isso? São exemplos de verbos abundantes, ok? Aqui eu trouxe a flexão dos verbos, né? As flexões. Os verbos, eles podem flexionar em número e pessoa também. Aqui eu trouxe, né, a flexão do verbo em número, né? O verbo estudar foi o verbo que eu peguei como exemplo. Então, o verbo estudar, ele tanto pode se apresentar no singular quanto no plural, né? Então, vamos lá, ele vai flexionar em número. Exatamente, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Então, eu tenho aqui, né, a conjugação do verbo estudar, né, no singular. No plural, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, eu tenho aqui a conjugação do verbo estudar, né, no plural. Sendo assim, ele flexiona em pessoa. Né? A primeira pessoa é a pessoa que fala. Então, eu estudo, nós estudamos. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Nós é a primeira pessoa do plural. E a segunda pessoa, a quem se fala? Nós temos aqui, tu estudas, vós estudais. Então, tu é a segunda pessoa do singular, vós é a segunda pessoa do plural. E a terceira pessoa é de quem se fala. Então, eu tenho aqui, ele ou ela estuda, eles ou elas estudam. Ele ou ela é a terceira pessoa do singular. Eles ou elas, né, é a terceira pessoa, né, no caso, compõe a terceira pessoa do plural. Não é isso? Bem, agora também, né, trouxe aqui as flexões do verbo. Os verbos também podem se flexionar em modo, exatamente, né? Mais uma flexão do verbo aqui, ó. Modo. O que seria o modo? Modo indica a atitude, né? De certeza, de dúvida ou até mesmo, né, de ordem, né? Da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Então, nós temos aqui três tipos de modos verbais. Modo indicativo, modo imperativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo, ele exprime em geral uma ação certa, né? Quer em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. Já o imperativo, ele exprime uma ordem, conselho, desejo, pedido, ou até mesmo convite, tá? E o modo subjuntivo, né? Ele exprime uma ação incerta, duvidosa, eventual ou mesmo irreal. Ok, pessoal? Foi? Vamos prosseguir? Bem, aqui eu trouxe, né, o modo indicativo e os seus 6 tempos verbais, que são eles: presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, né, do modo indicativo, pretérito perfeito do modo indicativo e os 2 tipos de futuro: o futuro do presente e o futuro do pretérito também, ok? Todos do modo indicativo. Agora eu vou falar sobre cada um desses tempos verbais do modo, né? Vamos começar primeiro pelo modo subjuntivo. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui, tá? Do modo subjuntivo. Depois eu falo sobre o modo, tá, indicativo. Vamos lá? Bom, o modo subjuntivo, nós temos o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Bom,
o que seria o presente, né, do modo subjuntivo? O presente ele expressa uma ação duvidosa que poderá ou não ser realizada, ok? Então, sendo assim, eu trouxe um exemplo. É provável que ela saia. Então, aqui eu tenho, né, uma ação, né, que poderá ou não ser realizada. É uma ação duvidosa, tá? O presente presente do modo subjuntivo, ele também expressa um desejo, uma vontade, que você seja feliz. Então, perceberam aqui? Seja está conjugado no presente do subjuntivo, está expressando uma vontade, ok? Bom, e o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né, ele exprime uma condição não realizável, né, quando vem junto a uma ideia condicional. Exemplo, se tivesse dinheiro, compraria aquela casa. Ó, se tivesse dinheiro. Então, perceberam, né, que é uma condição não realizável, né, quando vem junto a uma ideia condicional. Então, já sabemos que aqui nós temos um caso de pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo, né, ele exprime uma ação futura possível ou uma condição. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Vamos ver? Quando terminar a sua redação, avise a professora. Então, olha aí, ó, quando terminar, olha aí ó, a expressão de uma ação futura possível, né? Outro exemplo, se estiver disponível, faremos uma reunião. Então, se estiver, então indica uma ação futura também, uma condição, né? Então, aqui eu tenho um tempo também, eu tenho mais um tempo verbal do modo subjuntivo expressando uma futura, né? Uma ação futura possível, né, de acontecer, ok? Vamos lá? Deixa eu voltar aqui e vou falar agora sobre os tempos verbais do modo indicativo. Bom, como nós já vimos, são 6 tempos verbais, né, pessoal? Então, vamos falar detalhadamente de cada um. Bom, vamos começar falando sobre o presente do indicativo. O presente do indicativo, pessoal, ele indica, né, uma ação que ocorre no momento em que se fala, tá? Ele indica uma ação que é habitual, ele indica uma ação que expressa uma característica do sujeito, ele indica uma ação que constitui um fato, né, considerado sempre verdadeiro, presente durativo. Ele indica que uma ação remete a fatos passados, né, com a intenção de aproximar o interlocutor, né, do fato enunciado, né, no presente. Ele faz referência ao futuro, havendo então, né, na frase um adjunto adverbial de tempo, ok? Então aqui eu vou dar um exemplo. A água é essencial para a vida. Então, fato tido como sempre verdadeiro, né? Então eu tenho aqui um caso de um verbo no presente, no indicativo, que é o verbo ser, né, flexionado no presente, ok? Durmo cedo. Então, aqui eu expresso o quê? Dentro dessa frase. O verbo dormir está expressando o quê? Uma ação habitual, rotineira. Então, está conjugado no presente do indicativo. Ok? Bom, vamos falar agora, né, do pretérito, exatamente. Bom, o que seria? O pretérito, pessoal, no modo indicativo, ele é subdividido em 3 categorias, né? De acordo com em 3 categorias, de acordo com a referência temporal que ele expressa, ok? Então, são essas 3 categorias aqui. Pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito. Bom, o que seria o pretérito imperfeito? Bom, o pretérito imperfeito, pessoal, ele indica uma ação de passado, tá? De passado ainda não concluída em determinado momento do passado, tá bom? Ou seja, ele expressa, né, uma ideia de continuidade ou duração. Então, o pretérito imperfeito ele é especialmente empregado nas narrativas, emprestando ao texto um efeito expressivo, né? Expressivo de expressar um acontecimento simultâneo, ou seja, a ação que ainda transcorria quando aconteceu outra. Ele expressa uma ação passada habitual, ele indica ações passadas consideradas contínuas ou prolongadas, e ele também revisita o tempo passado e narra o que à época era uma ação presente, ok? Quando eu digo assim, ó, quando eu era criança, costumava sair com a minha família aos domingos. Então aqui eu tenho um caso de pretérito imperfeito, ó, costumava. Olha aí, tá vendo? Costumava. E aí indica uma ação, né, de passado, né? Olha aí, ó,
Ó, uma ideia de continuidade no passado, de duração no passado. Não é isso? Pretérito imperfeito, ok? O que seria pretérito mais que perfeito? Pretérito mais que perfeito, pessoal, ele indica uma ação, né, ocorrida no passado e já concluída antes de outro fato anterior. Ou pode também expressar um fato passado remoto, né, situando vagamente uma ação. Ok? Exemplo, eu já lhes dissera tudo o que podia. Então, dissera aqui está conjugado no pretérito mais que perfeito, né? Ou seja, está indicando uma ação ocorrida no passado e já concluída antes de outro fato anterior, né? Tá bom? Isso é pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito, né? Ele indica que a ação já transcorreu em um determinado momento do passado. Ou seja, trata-se, né, de uma ação concluída em relação ao tempo presente. Então, exemplo, comprei um ventilador ontem. Né? Ontem eu comprei um ventilador. Então, o verbo comprar aqui, né, está no pretérito perfeito, porque está indicando, né, que a ação já transcorreu em determinado tempo no passado. Né? E essa ação já foi concluída em relação ao presente. Foi encerrada. Então, é pretérito perfeito. Ok? Bom, futuro, vamos lá? O que seria o futuro? O futuro, ele vai designar uma ação que se desenvolverá no momento posterior ao da enunciação. Ele pode ser expresso de duas maneiras no modo indicativo, né? Ele pode ser expresso tanto no futuro do presente quanto no futuro do pretérito. Vamos lá, o que seria o futuro do presente? O futuro do presente, pessoal, indica uma ação futura tida como certa, como realizável, né, em relação ao momento da minha fala. Exemplo, amanhã viajaremos para Petrópolis. Então, viajaremos, né, é um verbo que está conjugado no futuro do presente, né? Estou indicando uma ação futura que é tida como certa, né, como realizável, tá? Por isso que está no futuro do presente. Agora, o futuro do pretérito não. O futuro do pretérito, pessoal, ele indica uma ação futura tida como incerta em relação ao fato passado, tá? E além disso, né, ele pode indicar uma ação que poderá se desenvolver ou não, caso seja atendida uma condição que está expressa no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Exemplo, se tivesse tempo, né, se tivesse tempo livre hoje, eu iria ao cinema. Então, vocês podem perceber, né, que essa ação aqui, ela poderá se desenvolver ou não, caso seja atendida uma condição, né? Que condição é essa? Se tivesse tempo livre, né? Pode perceber que essa expressão, se tivesse tempo livre hoje, né, ela está expressa, né? Ela está expressa, né, no modo do subjuntivo, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, se tivesse tempo livre hoje, eu iria ao cinema. Então, esse iria aqui está no futuro do pretérito. Tá? É uma ação tida como incerta em relação a um tempo passado. Ok? Vamos prosseguir? Já falamos sobre o modo subjuntivo, agora o modo, né, imperativo. Pessoal, o modo imperativo, vamos lá? Ele não possui tempos verbais, tá? Não possui. O modo imperativo não possui tempos verbais. Mas ele possui duas formas, né? Ele pode aparecer como imperativo afirmativo ou como imperativo negativo, ok? O imperativo afirmativo, as segundas pessoas, tu e vós, são retiradas do presente do indicativo sem a letra S final, tá? As demais pessoas são tiradas do presente do subjuntivo sem nenhuma alteração, ok? Bom, já no imperativo negativo, todas as pessoas, tá? Todas as pessoas são retiradas diretamente do presente do subjuntivo, sem nenhuma alteração, ok? Então, eu quero dar aqui um exemplo, tá? Do imperativo afirmativo, tá? Então, além disso, deixa eu falar que o modo imperativo, ele é utilizado para expressar ações consideradas como ordens, pedidos, súplicas ou até mesmo convites, ok? Então, como eu já disse, ele não possui tempos verbais, apenas as formas afirmativas e negativas. E agora eu vou dar um exemplo de uma frase no imperativo afirmativo. Quando eu digo assim, ó, por favor,
venha aqui. Então, essa frase eu tenho um modo imperativo, mas ele está no imperativo afirmativo. Agora, no imperativo negativo, vamos lá? Olha o exemplo. Não faça isso. Eu tenho aqui um exemplo de imperativo negativo. Olha o não, negando, né? Ok? Aqui eu também disse que exceção, né? O verbo ser no imperativo afirmativo fica assim, ó. Se tu, sede vós, tá bom? Não esqueçam, ok? Vamos prosseguir? Já falei do modo indicativo, já falei do modo subjuntivo e aqui eu falei do modo imperativo. Agora vamos falar das vozes verbais. Exatamente. Pessoal, falando de vozes verbais, é bom deixar claro que as vozes verbais, elas exprimem a relação entre a ação expressa pelo verbo, né, e o termo que exerce, né, a função de sujeito. Então, nós temos 3 diferentes vozes verbais. São elas, voz ativa, né, voz passiva, tá? E voz reflexiva, exatamente. Sendo que, dentro da voz passiva, nós temos 2 tipos, né? A voz passiva analítica e voz passiva sintética, ok? E na voz reflexiva, né, nós também temos a voz reflexiva recíproca, tá bom? Que eu vou explicar detalhadamente agora, tá bom, pessoal? Bom, deixa eu voltar aqui. O que seria a voz ativa? A voz ativa, pessoal, é quando o verbo, né? Presta atenção, o verbo está na voz ativa quando o sujeito a que ele se refere é o agente da ação. Isto é, quando pratica a ação expressa pelo verbo, ok? Então, o verbo está na voz ativa quando o sujeito a que ele se refere é o agente da ação. Isto é, né, pratica a ação expressa pelo verbo. Então, um exemplo aqui, ó. Os alunos farão a prova. Perceberam? Os alunos farão a prova, ok? Então, os alunos é o sujeito agente, ok? Aqui o verbo, né? A forma verbal farão, né? Que é o verbo fazer no futuro, né? Farão é o verbo na voz ativa, ok? E a prova, aqui, né? O termo a prova é o objeto direto, ok? Então, eu tenho aqui uma frase na voz ativa. Bom, é o sujeito praticando uma ação, ok? Agora, a voz passiva. Voz passiva, pessoal, é aquela que possui um sujeito recebendo uma ação, ok? Ou seja, o verbo, né, ele está na voz passiva quando o sujeito a que ele se refere é paciente. Ou seja, é quando recebe ou sofre a ação expressa pelo verbo. Então, o agente da ação, quando aparece na oração, ele exerce a função sintática chamada de agente da passiva. Vamos ver aqui um exemplo? A prova será feita pelos alunos. Muito bem. Então, vamos analisar aqui, ok? Vamos lá. A prova aqui, né, é o sujeito paciente, ok? Será feita é a locução verbal na voz passiva, ok? Ok? E pelos alunos, aqui é o agente da passiva. Então, eu tenho uma frase, né, construída dentro da voz passiva, ok? Bom, falei também que existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, né? Então, na língua portuguesa, pessoal, a voz passiva ela pode ser expressa de 2 formas. A voz passiva, tá? Ela pode ser expressa como analítica, a voz passiva analítica, né? Que é formada pelo verbo auxiliar mais o verbo, né, no particípio, que no caso vai ser o verbo principal, né? Foi um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. A criança foi resgatada pelo salva-vidas. Então, a criança é o sujeito paciente, certo? Foi resgatada é a locução, seria a locução verbal, né, na voz passiva. Pelo salva-vidas é o agente da passiva. Então, eu tenho aqui uma voz passiva analítica, tá? É toda vez que eu encontro, né, na frase, né, formada pelo verbo auxiliar, né? Pelo verbo auxiliar, mais o verbo, né, no particípio, que no caso é o verbo principal, ok? Foi? E o que seria a voz passiva sintética? Voz passiva sintética, pessoal, é aquela formada por um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto,
flexionado na terceira pessoa, né? E seguido também do pronome passivador se. Exemplo, vendem-se casas de campo. Vendem-se casas de campo. Então, vendem aqui é um verbo que está na voz passiva. Sim, é um verbo, né, transitivo direto. Perfeito, tá? Casas de campo é o sujeito paciente. Porque quando eu inverto, ó, casas de campo são vendidas, eu consigo encontrar o sujeito. O sujeito é casas de campo, ok? E o pronome se, ele é chamado de pronome passivador. Então, vendem-se casas de campo, né? É a minha voz passiva sintética, tá? Porque tem um pronome passivador se. Vendem-se casas de campo, né? E casas de campo é o sujeito paciente, ok? Agora, voz reflexiva. Bom, o verbo está na voz reflexiva quando o sujeito da oração, ele pratica e ao mesmo tempo recebe ou sofre a ação verbal, sendo, portanto, agente e paciente ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Olha aqui, ó. A criança feriu-se com a faca, né? Então, o sujeito aqui, ó, a criança, né? O sujeito agente e paciente ao mesmo tempo, né? Feriu-se aqui, né? O verbo que está na voz reflexiva, né? E esse se, aqui, ó, feriu-se, se. Esse se é o pronome reflexivo, ok? Já, né, a voz reflexiva, recíproca, é uma variante da voz reflexiva, tá? E refere-se a uma ação mútua ou correspondida, né? Sendo relativa a um sujeito de plural. Exemplo aqui, vamos ver? Os amigos se abraçaram. Então, os amigos, né, é o sujeito agente e paciente ao mesmo tempo, não é isso? Se abraçaram. Esse abraçaram aqui é o verbo na voz, né, reflexiva recíproca, né? Como vocês podem perceber, né? Os amigos, eu sei que é o sujeito, né? Os amigos, mas subentende-se o quê? Que tem mais de uma pessoa, né? Tem mais, pode ter 2 ou 3 ou 4, né? Eu disse os amigos, da ideia de plural. E quando eu falo que se abraçaram, olha aí, ó, a reciprocidade. Por isso que é chamado de voz reflexiva recíproca, né? Porque dá essa ideia de uma ação recíproca, de reciprocidade, ok? Bom, e para fecharmos, vamos falar das formas nominais dos verbos. Exatamente, vamos lá? Pessoal, além dos tempos e modos verbais, os verbos apresentam também formas que exercem funções morfológicas, sintáticas e semânticas, correspondentes aos nomes, né? Sendo, por isso, designadas de formas nominais. São elas infinitivo, gerúndio e particípio, tá bom? O que seria infinitivo? Um verbo no infinitivo. Bom, o verbo no infinitivo, pessoal, é a forma primitiva de um verbo, antes de qualquer conjugação verbal, e equivale a um substantivo, né? Ele é marcado pela desinência R. Olha aqui o exemplo. Devo estudar para a prova. Então, devo estudar. Olha a desinência R aí no final do verbo estudar. Significa que o meu verbo estudar está na forma nominal do infinitivo, ok? Gerúndio agora. O que seria um verbo no gerúndio? É a forma nominal que pode assumir valor equivalente, né, ao de adjetivos ou advérbios. E ele é marcado pela desinência NDO. Então, olha o exemplo aqui, ó. Estava estudando para a prova. Então, o verbo estudar aqui apresenta essa terminação NDO. Significa que meu verbo estudar está na forma nominal do gerúndio, ok? Particípio, que seria uma forma nominal, né, dos verbos no particípio. Vamos lá? Bom, pessoal, no particípio, como vocês podem perceber, né, é o verbo, todo verbo que sempre apresenta a terminação ido ou ado. Tinha estudado para a prova. Perceberam que o meu verbo estudar, né, está, né, com a terminação ado, estudado? Esse ado significa que o meu verbo estudar está no particípio regular, né? Foi? Se fosse um outro verbo, partido. Então, ido significa que o meu verbo partir se encontra na forma nominal do particípio regular também, ok? Bom, encerramos aqui, né, os nossos estudos sobre os verbos, né, sobre os verbos, suas classificações, suas flexões, né, suas formas, seus tempos, modos, não é isso? Bom, pessoal, desejo a todos bons estudos.
ok? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, ok? E nos próximos vídeos iremos estudar também, iremos dar continuidade também, né, aos verbos, ok? Temos muito estudo pela frente, ok, pessoal? Falando sobre os verbos, ok? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!